Se você não suporta se ouvir, não suporta sua própria voz nos vídeos, isso até atrapalha a sua performance, a sua divulgação, fica aqui que eu vou te contar uma coisa que vai mudar a sua percepção. Palavra de quem quase desistiu da carreira na TV porque achava que tinha a voz muito infantil. Se essa é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Roberta, sou repórter e apresentadora e aqui eu compartilho a minha experiência para você conseguir convencer muito mais através do vídeo e fazer uma produção simples e eficiente. Hoje eu vou te passar dicas valiosíssimas de uma longa estrada aí de mais de 10 anos que eu fiquei nessa briga com a minha voz. Passei pelas melhores fonoaudiólogas do Brasil, né? Fonoaudiólogas especialistas em voz e comunicação. E eu vou te contar certinho o que eu aprendi e o que ficou de mais valioso pra mim. Para chegar ao ponto que eu quero, eu preciso resumir rapidamente a minha carreira, muito rapidamente mesmo, tá? No início dela, nos primeiros anos, eu cheguei a desistir da TV. Eu trabalhava nos bastidores porque eu realmente acreditava que eu não levava o menor jeito para falar através da câmera e muito disso tinha a ver com o fato de eu odiar absolutamente minha voz. Eu pensava, não tenho voz de locutora, minha voz é horrível, minha voz é mole, minha voz é fina, minha voz é infantil, não vai dar certo. Isso tudo na minha cabeça, tá? Mas aí, com o passar dos anos na carreira, eu fui percebendo a importância dos vídeos, que tinham um alcance muito maior, que era isso que eu gostaria de fazer, então pensei, não, vou insistir. E aí, como eu comentei anteriormente, passei por grandes fonoaudiólogas, procurei as melhores do Rio, fiz cursos de voz, e claro que isso me ajudou muito sim. Mas o que mudou mesmo a minha vida foram esses pontos que eu vou contar pra você agora. O primeiro deles foi entender que muito da implicância que eu tinha com a minha voz, porque tudo isso que eu falei pra vocês estava na minha cabeça, né? Ninguém nunca chegou pra mim e falou, Roberto, sua voz é horrível. Assim, não nesses termos, mas sim, quando eu gravava off, que é aquela locução, que a gente lê alguma matéria sem aparecer na câmera, eu ouvi algumas reclamações, sim, mas não era alguma coisa muito grave, né? Tudo isso aí que eu falei, que eu achava minha voz mole, infantil, blá blá, tava na minha cabeça. E muito dessa implicância eu comecei a entender com a ajuda dessas profissionais que é porque eu não estava acostumada à minha voz. Porque a gente, quando a gente fala, a gente se ouve por dentro e por fora, né? A voz ecoa ali nas nossas cavidades internas, não vou entrar nos detalhes porque eu não sou da área, mas enfim, isso acontece e você também se ouve, né, pelo ouvido externo. E isso faz com que você ouça uma voz mais grave do que ela realmente é. E você passou a vida inteira se ouvindo assim. Então, quando você ouve uma voz menos grave ou diferente daquilo que você está acostumado, você fala, que coisa péssima, não é isso, eu não sou assim, eu não falo assim, não é possível, meu Deus do céu, que coisa horrível. E a comunicação é o quê? É uma troca. A boa comunicação não é só eu aqui despejar um monte de informação em cima de você e não despertar nenhuma reação. E para essa troca ser mais fluida, a gente tem que gostar do jeito que a gente se comunica. Então é muito importante a gente aprender a aceitar e a gostar da nossa voz. Então quando eu internalizei, que era mais uma questão de eu me acostumar, de eu me dar a oportunidade de me assistir, de aceitar essa voz que é uma das minhas marcas, é uma das minhas características marcantes, eu abri espaço para experimentar mais e lidar melhor com as características da minha voz, o que me leva para o ponto 2. Então, o ponto 2 foi exatamente esse, conhecer mais profundamente as características da minha voz e aprender a usá-las de uma forma mais eficiente. Porque quando eu dominei esse processo de aceitação, quando eu realmente abri os meus ouvidos para me escutar, sem essa coisa, ai, não quero me ouvir, né? Quando eu acabei com esse bloqueio, eu entendi que algumas características da minha voz poderiam sim ser melhoradas. Por exemplo, dicção, que é a articulação. Tem pessoas que podem exagerar na articulação, tem pessoas que falam com uma boa articulação e tem gente que fala tudo boa, sem articulação nenhuma. Para você
passar credibilidade, uma boa articulação é importante. Mas você não precisa super articular as palavras, que aí as pessoas também acham um pouco esquisito. Você também pode ajustar a velocidade da sua fala. Às vezes, você falando um pouquinho mais rápido, passa uma sensação de maior energia, por exemplo. A pessoa que tem uma fala muito lenta, pode ser que fique um vídeo mais cansativo. Então, esses detalhes, esses elementos todos podem ser ajustados. Nisso aí, uma fonoaudióloga ajuda muito. Não vou dizer que não, porque sim, as minhas maravilhosas me ajudaram, mas você pode sim fazer esses ajustes a partir da observação e do autoconhecimento. Se você não conhece uma fonoaudióloga, não tem condição de contratar uma fonoaudióloga, nada te impede de melhorar essas características, esses elementos da sua voz. Inclusive, no meu curso de vídeos para empreendedores, tem uma aula especial da Mari Jacarandá, que é uma fonoaudióloga especialista em comunicação em voz maravilhosa, e ela fala detalhadamente sobre cada um desses elementos. E se você quiser saber mais sobre esse curso, eu deixei o link aqui embaixo na descrição. O ponto 3, que também foi muito importante, foi quando eu internalizei também que a comunicação não engloba só voz, engloba vários elementos. Por exemplo, conteúdo, gestos, energia. E aí, depois desse processo, depois de muitos testes, quando eu me permiti me ouvir, me testar, eu comecei a perceber, inclusive, que não era minha voz que era o que mais me incomodava, e sim a minha postura robótica e sem energia. Eu não me sentia à vontade na frente da câmera. Eu não tinha encontrado ainda a minha melhor versão. E é claro que isso também influenciava na minha voz. Você já percebeu que uma pessoa insegura passa essa insegurança na voz? Então, era isso que acontecia comigo. Antes da gente seguir para o ponto 4, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, para não perder nenhuma dica bombástica, porque o meu objetivo aqui é te ajudar a encontrar a sua melhor versão no vídeo. O ponto 4 foi quando eu comecei a observar ao meu redor, né, trabalhando ali dentro da TV. Eu comecei na Globo.com, passei para a TV Globo e comecei a observar ali nos bastidores que grandes comunicadores não necessariamente, principalmente depois da atualização pela qual a TV passou, tinham vozes de locutores, vozes impostadas. Não, pelo contrário. Hoje em dia, uma voz muito assim, aveludada, acaba causando inclusive um distanciamento pessoal, que é ali aquela coisa, gente como a gente. Então, a partir de agora, você também vai internalizar todos esses pontos para você começar a aceitar a sua voz, a se ouvir com um ouvido mais generoso, e a partir daí você comece a fazer os testes e os ajustes necessários para você fazer as pazes com a sua voz e ter prazer em se comunicar, porque aí você vai passar esse prazer para a audiência que está te assistindo. Coloque em prática e me conta aqui nos comentários os resultados. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!